Olá, fisioterapeutas, olá, estudantes de fisioterapia, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já nos acompanham aqui, sabem que recebemos grandes nomes da nossa profissão, fisioterapeutas que fizeram e que fazem história até hoje. Então, a gente está aqui para trazer as histórias desses profissionais para que vocês os conheçam, talvez, um pouquinho além da fisioterapia. Quem são as pessoas por trás, né, dos cargos aí que são tão importantes e se destacam tanto na nossa profissão. Quem está falando com vocês aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro em Guarapuava, no Paraná, e sou membro da Abrafito, também da diretoria agora da Abrafito Paraná aqui. Então, estou muito feliz em representar também um pouquinho da nossa instituição aqui no Fisioverso. Além disso, tem uma página direcionada a investimentos para acadêmicos e profissionais da saúde, porque, como eu sempre digo, cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Hoje vamos ter um super convidado, que a Cibele já vai falar um pouquinho mais sobre ele, então vou passar a palavra para a minha grande colega de bancada aqui. E aí, Ci, como é que você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez aqui, né, mantendo o nosso compromisso de trazer histórias que a gente não tem dúvidas nenhuma de que vão inspirar cada um de vocês em algum ponto, em algum momento da vida, da carreira, e esse é o propósito que o Fisioverso vem cumprindo, né, desde ali o seu primeiro episódio em setembro de 2024, então, né, já faz aí um tempinho, parece que foi ontem, mas a gente já tem aí um monte de história legal para você acompanhar, e hoje não vai ser diferente. A gente tem um convidado que você vai se encantar com tanto de coisa que ele já fez, né, nessa vida e nesses anos todos de profissão. É uma pessoa extremamente agradável, e eu tenho certeza que você vai curtir cada minutinho desse episódio aqui com a gente. Aqui quem fala é a Cibele Knaught, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Né, como vocês já sabem, eu tenho, né, um direcionamento um pouquinho mais específico para as questões, né, de neuromodulação, tratamento de dor neuropática, avaliação e tratamento. Então, são as áreas hoje que eu mais estudo. Sou professora aqui na Unicentro, em Guarapuava, junto com o João. E é isso. Vamos lá, né? Para de bate-papo falar da gente. E eu tenho a honra de convidar hoje ao palco do Fisioverso o Dr. Ricardo Moreira. Mas antes do Ricardo entrar, roda a nossa vinheta. E aí, Ricardo, tudo bem com você? Seja muitíssimo bem-vindo ao Fisioverso. Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe hoje que hora passa, que hora a pessoa está assistindo. Isso aí. Desde já eu agradeço não só o convite, mas agradeço vocês existirem como Fisioverso para ter esse canal para os acadêmicos e profissionais do país, né? Isso é extremamente importante na divulgação da nossa fisioterapia no país. A gente agradece muito de coração, Ricardo. Eu sei que, né, cada dia mais as nossas agendas elas estão loucas, a gente, né, assume tantas coisas, tem tanta coisa profissional, pessoal para fazer. Então eu sei que esse tempinho que você está reservando aqui para a gente é muito, muito especial. Então a gente agradece de novo, né, essa disponibilidade. E eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, com você contando um pouco para nós, para nossa audiência, quem é o Ricardo? Quem é o Ricardo? É uma pessoa que tem uma tendência a estar sempre com muita gente ao redor. Eu sempre fui uma pessoa de reunir gente desde a infância, mas também adoro ficar só. É meio contraditório quando eu digo a todo mundo que às vezes eu chego a entrar no meu quarto numa sexta-feira e só sair na segunda, com a maior tranquilidade aqui no meu birô,
Por outro lado, o pessoal me vê na rua, em festas, em tudo, e me chamam de festeiro, que eu não perco uma, mas realmente são as duas realidades que eu vivo. Dizem mas faz parte, né? Dizem que a gente tem muitas vidas, né? Quer dizer, Exato. às vezes a gente não acorda para uma determinada vida, mas de repente você começa e essa vida aparece. Então, eu digo sempre que eu sou uma pessoa assim, que eu adoro estar no meio de muita gente, adoro realizar, adoro participar, tudo que eu pude me meter na vida, não só para experimentar as coisas assim, mas também para estar junto das pessoas e conhecer gente, entendeu? É isso. Cibele, você sabe o que é um birô? Assim, quando ele falou, eu entendi que é um espaçozinho, né? Um birô, como se fosse um escritóriozinho? Não. Viu? Esse regionalismo é engraçado, né, Ricardo? Assim, ó, eu nunca saberia o que é um birô se eu não tivesse morado no Rio Grande do Norte. O nosso país é tão grande, tão diverso e tão maravilhoso que a primeira vez que eu escutei essa palavra, hoje eu moro no Paraná, mas morei uma parte da minha vida em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, eu fiquei pensando, birô, o que seria isso, né? E na realidade é uma escrivaninha, uma mesa, é um espaço de trabalho ali, né? E eu falei assim, cara, birô, por que tem esse nome, né? Na época eu fui até pesquisar, eu lembro que eu vi, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas porque sabe, aqui não... João, por que eu nunca ouvi ninguém falar, na verdade, assim, né? Mas sabe por que eu fiz a referência? Porque é o termo em francês, birô. Em francês. É isso. Então, na verdade, eu fiz a tradução e deduzi. Assim. Nós temos muitas palavras que a gente usa no Brasil a vida toda da França, entendeu? É porque entra no cotidiano, então as pessoas, a gente nem se dá conta. Elas estão mais acostumadas com o inglês, né? Que é uma língua mais falada no Brasil, mas a gente sempre teve uma influência muito grande também da França. Aqui no Sul, Ricardo, a gente tem muita influência também do espanhol, porque estamos muito próximos, né, do Paraguai, da Argentina, então tem esse regionalismo mais próximo por causa dos países que a gente faz fronteira aqui, então também tem essa questão, mas você me fez voltar um pouquinho no tempo quando você falou o birô, e eu lembrei da época que a gente morou no Nordeste. Então já vamos aproveitar para falar de que cidade você está falando para o nosso público aqui. Eu estou em Recife. Eu morei 30 anos da minha vida em Olinda, e moro há 40 anos no Recife. Mas, apesar de morar no Recife, eu vivo muito Olinda. E quando eu vivia em Olinda, eu vivia muito o Recife. No tempo de Olinda, eu cheguei a passar 2 anos no Rio de Janeiro, no Leblon. Foi quando eu fui fazer essa parte da fisioterapia respiratória, que não existia especialização, não existia curso, não existia pós-graduação, doutorado, nada disso. Então, eu fui passar 2 anos no Rio de Janeiro. E estou há 40 anos no Recife e vivo as duas cidades toda hora. Elas são bem juntinhas, né, Ricardo? Eu via muitos vezes. São 6 quilômetros. E outra coisa é assim, eu tenho atividade nas duas. Certo. Não é só viver pessoalmente quando eu era adolescente, não é só ir, ou como criança, né? Que eu fui uma criança em Olinda, muito privilegiada, porque meu pai era jornalista, radialista, escritor, então ele tinha uma penetração grande nas artes, ele era crítico de arte do principal jornal. Então, é uma criança com 5 anos que já estava vendo o que era uma ópera, o que era um balé, o que era uma vernissagem, quer dizer, diferente daquelas crianças da minha rua mesmo, de Olinda, que não tinham essa oportunidade de estar. Claro. Elas saíam assim, sem falar coisas assim, festas de rua. Meu pai ganhava aqueles ingressos como jornalista, então a gente estava presente em tudo, né? Eu digo brincando que eu fui fabricado na lua de Olinda, na lua cheia de Olinda. Mas, na hora de nascer, me levaram para Maceió.
Aí eu, depois que nasci, passei 12 dias, retornei para Olinda. Então, Maceió passou a ser época de férias. É que meus pais vieram de lá. Ah, entendi. Tinha relação familiar com as Chegaram Alagoas. aqui, chegaram aqui com duas irmãs minhas, uma de 2 anos e outra de 1 ano. Aí só 3 anos depois eu nasci. Então, muita gente Então, pergunta. como Onde é dizem, só fez nascer em Maceió. muita gente diz isso, porque eu não tenho nenhuma ligação direta com Maceió. A ligação de Maceió é afetiva da infância, da adolescência e também com os familiares, né? É a minha ligação, mas a minha ligação sempre foi Olinda e Recife. Bom, já que você falou dessas duas cidades, e eu sei que por mais que elas sejam muito próximas, também existe uma rixa aí, né, entre as cidades. Não vou pedir qual delas você gosta mais, porque obviamente deve apreciar as duas e as belezas que cada uma tem. Mas conta a história, Ricardo, de em que momento você decidiu pela fisioterapia e aonde que você estudou? Bom, vou começar por trás. Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Ah, maravilha. E eu decidi muito cedo. Eu acredito que eu tinha uns 6 anos de idade, quando a professora perguntou o que é que você queria ser, que era uma coisa comum na época. Você quer ser o quê? Então, as profissões mais conhecidas, ou então as de um pai e de uma mãe. Normalmente era do pai, que as mães eram mais de ficar em casa, como diz, né? Uhum. Então, eu disse para a professora, eu era mais alto, e eu sentava lá atrás, eu disse a ela que queria ser bombeiro. E aí ela parou assim, eu me lembro muito bem que ela veio lá da frente da sala e veio até onde eu estava e perguntou: por que você quer ser bombeiro? Ela achou, porque um queria ser advogado igual o pai, o outro queria ser médico igual o pai, o outro queria ser militar igual o pai, mas eu queria ser bombeiro. Então ela ficou. Aí eu disse a ela que eu achava muito bonito o bombeiro ir no meio do fogo para salvar alguém. Uhum. Então eu tenho isso como referencial da minha atitude de entrar na área de saúde, de me tornar um profissional de saúde. E quando eu entrei na fisioterapia, de imediato eu fui direto para a fisioterapia respiratória, porque tinha, para mim, essa coisa mais direta de salvar alguém, de eu estar dentro, principalmente das UTIs da vida, né? Dos CTIs. Então, essa coisa de salvar alguém estava mais ligado do que qualquer outra área da fisioterapia. Certo. Com o tempo, depois de muitos anos, depois de muitas UTIs da vida, aí eu comecei a olhar mais o lado de melhorar o paciente na clínica, e não só nas UTIs, mas melhorar o dia a dia deles na vida, né? Melhorar a qualidade de vida deles, dar uma vida diferente para aqueles pacientes, principalmente os pacientes crônicos, independente da idade, mas pacientes crônicos. Então, foi aí que eu decidi. É muito esquisito você dizer que foi com 5, 6 anos de idade, mas era aquela coisa inclinada para ajudar as pessoas. Tem até uma frase de Túlio Cícero, que ele diz: nada aproxima mais um homem de Deus do que dar saúde a outro homem. Então, eu acredito muito nisso, que essa proximidade e a inclinação pela fisioterapia respiratória veio em cima disso. E, Ricardo, me conta quando é que foi que você entrou na graduação, e conta um pouquinho, porque eu acho que muita gente que escuta a gente é muito novo, ainda está começando aí na carreira. Então, assim, conta quando foi isso e como que era, né? Assim, a UFPE foi uma das primeiras universidades, pioneiras, acho que, do curso de fisioterapia no Brasil, né? Então, assim, se você puder contar um pouquinho dessa história para nós, por favor. Eu entrei em 1976,
e me formei em 1979. Quando eu nasci. Olha lá. Você vê? Olha lá. E nesse ano de 79, numa casualidade, eu estava tendo um evento nordestino de fisioterapia e terapia ocupacional em Teresina, e eu, como dessas coisas de organizar, de juntar gente, aluguei um ônibus para levar uma turma de Pernambuco para esse evento. Só que nesse mesmo ano, isso foi em maio de 79, eu me formaria em dezembro. Só que nesse mesmo ano, em julho, eu seria presidente do 10º Congresso Nacional de Universitários de Reabilitação. Eu fui convidado em 1978, eu estava no penúltimo ano da universidade, fui convidado para representar Pernambuco numa reunião em Petrópolis, dos universitários, que os congressos estavam parados, os universitários, naquela época era tudo muito difícil de repressão, e os congressos estavam parados há 2 anos, e iria para o 3º ano parado. O último tinha sido em São Paulo, e eles preocupados, querendo voltar ao Congresso, porque se ficasse mais tempo... Então, tivemos essa reunião em Petrópolis, dia 1 e 2 de novembro de 78, e lá eu conheci o Carlos Alberto Santos Castro, que foi o homem que enveredou pela eletroterapia da Universidade Federal de São Carlos, grande figura pessoal e profissional. E quando chegou nesse evento de maio, em Teresina, assim que terminou a abertura, ele, na escadaria, indo para a recepção, ele perguntou a mim qual curso que eu ia fazer no outro dia. Aí eu disse, eu não olhei ainda direito. Aí ele disse, faz o curso de Azeredo. Aí me apresentou na escada, subi na escada, assim. Azeredo, aqui é Ricardo, tá? Ele vai ser presidente do Congresso agora em julho, e está se formando esse ano, tal. Aí eu fui apresentado ali a Azeredo, e aí fiquei quase como aquela história da livre espontânea pressão. Dos cursos que tinha, eu fui obrigado a fazer o curso. Não tinha nem como falar, não. Mas que sorte você, entre aspas, ser obrigado a fazer um curso com Azeredo, né? Não podia ser diferente. Ricardo, mas assim, me perdoe te interromper, eu quero que você continue esse raciocínio, mas em 79, então, ia rolar a 10ª edição de um congresso de estudantes de fisioterapia já? Isso. E a 10ª... Caramba! Mas era exclusiva de acadêmicos de fisioterapia? Porque, considerando que a nossa profissão é de 69, né? É fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e ortóptica. Eram quatro estudantes, 4 acadêmicos de cada um de uma área. 4 áreas ali. Então, quando eu cheguei nessa reunião em Petrópolis, a decisão final é que ninguém quis assumir o Congresso. Não me pergunte por quê. O rojão sobrou para você. Eu entrei, eu digo, olha, eu saí de Recife, um sacrifício danado para estar em Petrópolis. Chego aqui pensando que vocês estavam organizados para fazer o Congresso e vocês desistem, simplesmente ninguém quis pegar. Então, se ninguém vai pegar, eu vou pegar e vou levar para Recife. Até houve um questionamento muito grande na época de São Paulo, capital, questionando se teria condição mesmo de eu fazer, se a gente tinha condições, se Recife tinha onde a gente comer, onde se hospedar, assim, entraram, mas só que o São Paulo interior, Campinas, Piracicaba, e o resto que estava lá, todo mundo foi a favor de vir. E eles perceberam que eu estava levando, não era porque ninguém levou, era primeiro porque ninguém levou, claro, se levasse eu ia ficar na minha, porque eu estava naquela reunião sozinho do Norte e Nordeste.
não tinha ninguém da Bahia à Amazônia, não tinha ninguém na reunião, só tinha eu. Então, eu fui para apoiar, ajudar, mas eu gostaria muito que alguém levasse para algum lugar o evento. Sim, mas, naturalmente. diante da desistência de todo mundo, eu assumi. O último em São Paulo tinha tido, eram poucas escolas, né? Tinham tido 168, 169 pessoas. E elas questionaram, o pessoal da USP, da Paulista, questionaram que eu não iria conseguir colocar 200. E aí eu disse, eu aposto que eu dobro. Olha. Eu consigo dobrar. E colocamos 623. Meu Deus que do maravilha. céu! Então, a partir daí, em outubro daquele ano, de 79, quer dizer, do ano do Congresso, que foi em julho, em outubro teríamos em Recife o Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Então, os próprios profissionais mais antigos vieram para cima de mim, querendo saber quem eu era, que estava trazendo esse evento para cá. Viram o cartaz do evento, ficaram maravilhados com a ideia do cartaz e como o cartaz surgiu. A gente rodou o cartaz no Brasil todo. Então, eu passei a começar a ser conhecido não só pelos acadêmicos ali que estavam montando o Congresso, Sim. mas os próprios profissionais de conselho, de tudo, começaram a olhar assim, bom, alguma coisa esse cara deve ter para peitar isso aí. Fez algo de diferente, né, para conseguir esse resultado. Para poder assumir, trazer para cá. E era uma época, porque hoje mesmo eu falei com um amigo meu que o pai dele, levaram o pai dele de casa e passou 4 dias sendo torturado. E eu falei com ele hoje. Então, naquela época, 79, 78 para 79, se pensava que estava tudo bem, não estava. Quando eu cheguei no aeroporto, que mamãe foi me buscar com o papai, ambos hoje estão falecidos, eu disse, mamãe, você está diante do presidente do Congresso Nacional Universitário de Reabilitação. Ela baixou a vista, botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, ela se preocupou, porque ela sabia tudo da época da ditadura. Meu pai era jornalista, radialista, e eu conhecia muita coisa. Então, e nós recebemos chamados, né? Nosso nome, o nome nosso e da equipe seguiu para o SNI, Sistema Nacional de Informação, e eu fui chamado na 7ª Região Militar, de porta trancada com o general, eu e ele disse, esse seu congressinho, assim mesmo, tem alguma ligação com a UNE, com a União Nacional dos Estudantes? Eu disse, não e realmente não tinha. Isso é porque, se tiver, a primeira cabeça a voar vai ser a sua. Então, assim, tem essas coisas. Quem está ouvindo não imagina isso. Não imagina. Não é muito bom esse lado científico que o pessoal conquistou, é importantíssimo, mas quem está lá atrás sabe o que a gente passou, entendeu? Os meandros, né, dessa organização aí. Eu cheguei a fazer, na época, no hospital, a Rede Globo foi lá 2 vezes fazer entrevista comigo, fez a entrevista, a gente divulgava para todo mundo, vai passar tal hora a entrevista, tal, e na hora passava sobre fisiatra. Na mesma hora passava alguma coisa sobre fisiatra. Então, a pressão era muito grande, mas isso não era parte só de 1978, 79. Muito antes, a turma antes de mim, uns 5, 6, 7 anos antes, tem uma história em Recife que vale a pena contar, na Universidade Federal de Pernambuco, que os alunos de fisioterapia estavam tendo aula e, de repente, chegou um pessoal e disse, bora, sai todo mundo que vai ter uma aula de medicina aqui agora. E todo mundo teve que sair e o professor continuou a aula embaixo de uma árvore. Caramba. Então assim, isso já foi antes, né? Eu conheci, como eu me meti, como eu disse,
os profissionais chegaram e eu passei a ficar ali junto. Então, a mamãe já se preocupou no aeroporto quando eu assumi. E eu brinquei com ela, porque eu tenho uma irmã que é bailarina clássica, ela tem 75 anos, até hoje ela está na área, e ela usava o sobrenome de papai, que era Cavalcante. Então, meu nome é Ricardo José Moreira Cavalcante. Mas aí mamãe dizia, vocês abreviam o meu nome, bota M. Cavalcante. Aí, nesse dia do aeroporto de mamãe, a partir de hoje, o seu filho vai começar a ser conhecido no Brasil. Em sua homenagem, eu só vou assinar Ricardo Moreira. Eu não vou mais assinar Cavalcante. Muita gente pergunta, e seu pai disse o quê? Papai era muito liberal. Papai não se metia, ele queria que cada um fizesse a sua vida. E eu passei a botar o nome Ricardo Moreira, e isso foi um problema em banco. O banco não queria, só queria botar o último nome. Uma vez eu fui dar um curso na Unifor, em Fortaleza, e na hora de receber, o banco não queria eu quis receber logo o cheque, não queria pagar porque estava no nome de Ricardo Moreira e eu não era Ricardo Moreira, eu era Ricardo José Moreira Cavalcante. Quer dizer, mas eu botei isso aí, ficou Ricardo Moreira e ficou Ricardo Moreira. Então, em 79, quando eu conheci o Carlos Alberto Caetano Azeredo nesse evento em Teresina, em outubro ele voltou aqui com o Carlos Alberto Santos Castro, naquela época para falar da estimulação eletrofrênica. Saiu até uma página na revista Veja, uma entrevista com os dois, com o Carlos Alberto Azeredo e Carlos Alberto Santos Castro, da Universidade de São Carlos. E ele veio aqui em outubro para participar do congresso, a gente ficou mais próximo, aí eu perguntei a ele, se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, eu posso ir para ficar lá contigo? E ele disse, venha-se embora. Eu fui para passar 6 meses, eu comecei a perceber que eu não tinha muita firmeza para voltar, a minha ideia era não só voltar para iniciar nos hospitais, mas também abrir uma clínica. Eu achei que era pouco tempo e resolvi ficar mais 6 meses. Então, quando chegou justamente 1 ano, aí começaram a ter convites para dar palestra, para dar curso. Um dos primeiros lugares que eu fui foi em Londrina. A gente fez um curso meio a meio, ele falando 50%, eu falando 50%. E aí eu disse, não é hora de voltar agora, eu vou correr mais um pouco. Aí terminei ficando 2 anos. Mas, assim, Ricardo, mas sabe, você falando, assim, eu acho que é muito importante a gente até reforçar, né? Porque, veja, como as nossas atitudes, elas ajudam a trilhar os nossos caminhos, né? Se você não tivesse lá naquele evento em Petrópolis, dado a cara a tapa, enfrentado o desconhecido, né? Não tivesse depois ido para Teresina, conhecido, né? As pessoas, talvez você nunca tivesse tido essa proximidade com o Azeredo e às vezes a história seria outra, né? O destino seria outro. E como houve uma interferência na história nacional, né? Eles poderiam ter feito a reunião em Petrópolis e não ter ido para canto nenhum o congresso. Exato. Então, ao invés, ia para o 3º ano sem congresso, e aí ninguém sabe como seria. Provavelmente ia deixar de existir. Agora, eu atribuo tudo isso, eu tenho um lado também muito, muito espiritual, e eu atribuo tudo isso não ao acaso. Você é colocado ali porque precisam de você naquele momento, entendeu? Então, eu acredito que essas coisas acontecem porque há uma intenção de fazer você estar naquela hora para você entrar naquilo e assumir. E minha vida foi toda assim. A comissão de formatura, quando a gente entrou no curso, eu estava na minha, quieto, na classe, eles brigaram entre si, foi uma confusão logo no primeiro semestre, e resolveram que não ia fazer nada.
E aí eu cheguei e disse, olha, já que ninguém está querendo fazer nada, eu vou assumir. Agora eu vou assumir para levar mesmo. E aí eu assumi, quer dizer, e a coisa mais importante da fisioterapia respiratória foi justamente quando nós íamos fazer o terceiro simpósio em Recife, o primeiro e o segundo foi no Rio de Janeiro, e aí houve um desentendimento que a gente ia fazer junto com o encontro nordestino de fisioterapia e terapia ocupacional. E nesse desentendimento, os órgãos de classe ficaram a favor do outro lado, por questão de ligação, de amizade, e ficou somente eu e Azeredo para decidir a sorte, como diz, da fisioterapia respiratória. Passamos 1h30 no telefone e ele disse, vou desligar, que eu estou vendo que a gente não tem condição. Tu pega um avião aí na sexta-feira, paga a tua vinda, eu pago a tua volta, eu vou mandar minha esposa para Teresópolis e você vai ficar aqui no apartamento e vamos ficar imersos sexta, sábado, domingo, discutindo para decidir o que é que a gente vai fazer. Que graça é ele despachar a esposa para Teresópolis. Tudo, para ficar eu e ele livre, de manhã e tarde, noite. A conversa estava pela madrugada. Foram 3 dias assim, imerso. E a gente decidiu que a gente teria que fazer esse terceiro simpósio em Olinda assim, e que vamos peitar tudo e todos. E nós não só fizemos esse terceiro simpósio em Olinda, como nesse simpósio foi criada a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória. Está na história que foi criada durante o terceiro simpósio, em Olinda, no Centro de Convenções de Pernambuco. E que ano foi isso, Ricardo? Isso foi em 1986. 83 teve o primeiro simpósio do Rio de Janeiro, ideia exclusivamente na cabeça de Azeredo. 83. Aí, como foi um sucesso, 84 ele resolveu repetir também no Rio de Janeiro. Aí, todo o Brasil que estava reunido, as representações de cada estado, decidiu que a gente não tinha uma maturidade científica para estar reunido de ano a ano, que teríamos que ficar de 2 em 2 anos para, pelo menos, esperar as coisas evoluir. Foi uma ideia de São Paulo e todo mundo acatou, uma ideia excelente, e em vez de 84 ter o evento em 85, não, teve em 86. Então, a princípio, São Paulo queria levar o evento, o próximo, né, 83, 84 no Rio, queria levar o de 85 de 86 para São Paulo, mas aí eu entrei com uma proposta que precisava circular, que o Brasil era muito grande, não podia ficar só no eixo Rio e São Paulo. Tinha que circular o Brasil, e aí a gente venceu e fizemos em 86, em Olinda, no Centro de Convenções, e em 88 foi que ele foi para São Paulo. E foi nesse ano, então, de 86, que começou a discussão para se organizar em termos de especialidade e fundar a Sobrafir? Não. A gente começou em 83, no primeiro simpósio, no Rio de Janeiro, no Hotel Glória. A conversa. Cada um representando ali o seu estado. Aí foi criado o Núcleo Brasileiro de Estudos em Fisioterapia Respiratória. E esse núcleo ele passou a fazer reuniões no Brasil, os eventos. Eu me lembro de reunião em Curitiba, então eu estava lá, saía de Recife para lá, tudo, cada um custeando suas despesas, né? E no final das reuniões tinha um tal de um cheque aí, como se fosse hoje, um cheque aí de R$800, de R$1.000 de cada um, para as despesas de advogado, de não sei o que e tal. Então, tinha o sacrifício de ir, deixar ele trabalhar, e tinha o sacrifício de se manter lá, né? Passar 3, 4 dias dentro do evento daquele, reunindo. Mas esses 3 anos foram fundamentais para um amadurecimento, de 83 a 86. Na prática, quando chegou em 86 em Olinda,
Eu digo em Olinda porque Azeredo brigou comigo que ele queria que botasse Recife. Eu digo, mas o centro de convenções é em Olinda. E eu com aquela coisa, você perguntou, você fica entre Olinda e Recife? Se tiver, eu disse, inclusive, um dia desse, numa academia que eu faço parte, que eu sou escritor e acadêmico, eu disse lá, se um dia houver uma guerra entre Olinda e Recife, eu vou estar do lado de Olinda, porque eu estou sempre do lado dos menos favorecidos, a luta, eu quero sempre aquela coisa. Então, 86, São Paulo queria... Mudou a Sobrafir mesmo, né? Mudou a 85 foi a fundação da Sobrafir. A fundação foi dia 2 de setembro de 1986, e na discussão, São Paulo queria que amadurecesse mais e levasse para 88 em São Paulo, para criar lá. Até teve gente que chegou no meu ouvido e disse: eles estão querendo fazer lá para poder ficar registrado que nasceu lá. Ganhar o crédito. Aí eu não entrei nessa, não. A minha ideia era criar, porque eu achava que já tinha 3 anos de reunião, a gente não podia esperar mais 2 anos. Por que passar mais 2 anos? Vamos criar. Então, criou-se com o nome de Sociedade Brasileira, mas, posteriormente, acho que foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, todo que era sociedade passou a ser associação. Então, a gente, em vez de ficar Sobrafir, a gente ficou a Sobrafir. A gente só botou um A aí, ficou o nome... Que a gente diz Sobrafir, ninguém sabe quando é Sobrafir, é Sobrafir. Essa história é muito boa. Mas foi em 86, nesse dia 2 de setembro de 86. Né? Aí, em 88, foi para São Paulo, depois foi para Minas, Paraná, aí começou a rodar. Agora estamos fazendo 40 anos, Ricardo, de associação? Estaremos lá esse ano em Natal, em agosto de Natal, comemorando o jubileu de Esmeralda, né? Que maravilha. E é uma grande história, né, Ricardo? Acho que todo o movimento associativista que veio depois disso, a gente tem que dar um crédito muito grande para a Sobrafir, porque foi daí que abriram-se as portas, né? A gente até compara hoje, né? Eu sou da Brafim, o João da Brafito, eu já fui presidente da Brafim, e assim, o tamanho que é a Sobrafir em termos não só de número de profissionais, né? Mas assim, em termos de amadurecimento enquanto entidade, não é pouco. Sempre houve uma preocupação muito grande de todos nós da época que nunca se deixasse para entrar no oba-oba, ficasse sempre aquela coisa bem correta, bem séria, vamos fazer a coisa para... Então, tem 2 coisas muito importantes. Não só a gente chega a 40 anos, como a gente nunca parou nenhum simpósio. A gente manteve tudinho, quer dizer, houve um crescimento, além do aspecto de tempo, mas houve um crescimento da população, houve um crescimento do amadurecimento científico, a gente sempre se preocupou. Tiro o chapéu para São Paulo, que houve sempre essa preocupação de crescer, mas crescer também cientificamente, entendeu? Então, a primeira coisa de uma sociedade é você... poucas pessoas entendem isso, principalmente a turma mais nova que não conhece a história, mas você precisa solidificar, não é só crescer, senão vira um nato morto, nasce, mas morre. Então, esse crescimento foi muita responsabilidade de todo mundo, que essa turma nova que eu digo de 15 anos, 20 anos, 25 anos, para cá, eles absorveram muito bem, tanto é que vem mantendo muito bem. É uma sociedade que cresceu com força e continua com força. E tem uma estrutura. A gente é respeitado no mundo todo. Onde você chegar, a gente é respeitado no mundo todo.
Então, isso também foi muito importante. Quer dizer, agora o avião já decolou, já estabilizou, então agora é manter mais ainda, ir para 50 anos. E nós que começamos estamos morrendo, né? Não, aí tem muita lenha para queimar ainda. Já morreu muita coisa. Eu acabei de completar agora em julho 70 anos, mas já nós tivemos vários que já foram, né? Não, que lutaram nesse início, que não estão entre nós, né? Então, eu me lembro do Roque, lá de Rio Grande do Sul, foi o primeiro a falecer num desastre automobilístico, mas depois também faleceram vários, Carlos Alberto Caetano Azeredo, Hélio Santos Pio, Vladimir Oliveira, muitos que estavam lá, sem falar aqueles que fundaram, mas depois, por alguma razão, foram para outra especialidade, mas que estavam lá na briga, na fundação, né? Sim, sim. Então... na verdade, Ricardo, o Fisioverso ele existe também para isso, sabia? Se a gente for ver esse recorte, a gente fez da fisioterapia respiratória, mas reflete a história da fisioterapia como um todo, que nós fomos crescendo vagarosamente, mas com passos firmes e com muitas pessoas lutando, e como você falou, hoje, talvez, se a gente juntasse um grupo assim e falasse, viu, a gente vai se reunir num hotel em Minas Gerais, em Goiás, no Pará, no Rio Grande do Sul, independente. Você vai custear a sua passagem, você vai custear a sua hospedagem, a sua alimentação, ainda vai ter que deixar uma grana para fundar uma parte ali, talvez contábil, jurídica, e depois você vai voltar para casa. Você vai ficar esses dias sem trabalhar e sem receber. Você topa? Eu tô para te falar que 99% dos fisioterapeutas falariam um sonoro não. Faz sempre aquela coisa, o que você resolver, pode contar comigo, agora eu não vou. Exato. Mas essas pessoas que nos antecederam, elas fizeram isso, e você contou a história aqui. Então, o Fisioverso também tá para deixar esse registro histórico para posterioridade, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar no Spotify, e talvez daqui a 20, 30, 50 anos alguém escute isso e fale assim, olha lá a história dos caras que começaram, não sei o que lá. Então, me dá tanto orgulho, Ricardo, poder retratar essas histórias aqui no nosso podcast, porque é por causa disso que a nossa profissão tem a importância social que tem hoje. Porque vocês lutaram lá no começo e batalharam de fato, e não é nem só a questão de tirar a grana do bolso, é ter a vontade de fazer pelo outro, né? Então isso é tão relevante. Então, assim, em nome da comunidade de fisioterapeutas, eu te agradeço, mas obviamente esse agradecimento se estende a muitas outras pessoas, que algumas foram citadas aqui por você, mas muitas outras nem serão citadas, mas que chegue para elas também, né, esse agradecimento, porque é muita gente que batalhou, né, cara? Quando eu falei que fui para o Rio de Janeiro para ficar sexta, sábado, domingo, decidindo o futuro da fisioterapia com Azeredo, nós tivemos a ideia de pegar um hotel em Olinda, um hotel assim, 2 estrelas, uma coisa mais, e pedir para que todo mundo viesse do Nordeste de carro, se hospedasse no hotel, que a gente estaria custeando traslado e estaria custeando alimentação, que eles apenas viessem. E foi colocado para eles isso, a gente precisa de vocês para organizar esse evento. O evento é no Nordeste e a gente tem que fazer esse evento. Então, a gente já contou com esse apoio. E, no Brasil, a gente tinha as pessoas chaves, né? Que a gente sabia que eram pessoas que estavam com a gente desde 83, que podia contar, que não iam querer deixar a coisa morrer. Então, a gente tinha as pessoas-chave em cada estado, às vezes até, dependendo do estado, em mais de uma cidade. Então, a gente tinha essas pessoas todas que a gente se comunicava, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, mas a gente se comunicava com telefone mesmo, e era caro. Ligação interurbana, tá? Para o pessoal que não sabe o que é isso, era caro. Então, a gente ligava e contava, olha, estou mandando os cartazes, distribui aí, toca fogo aí
Divulgação por cartaz, né? Era assim. Então, a gente tocou fogo e realmente veio gente do Brasil, porque essas pessoas que a gente fala que eram representantes, no caso, não era nem a Sobravia ainda era núcleo, essas pessoas eram pessoas que estavam se destacando em suas cidades na fisioterapia respiratória. Então, já eram pessoas que tinham um certo destaque na cidade, então elas chegavam e divulgavam e as pessoas compravam a ideia, né? Então, a gente tinha gente em tudo que era lugar. E isso foi que fez com que o evento estourasse, né? E partiu para ter esse evento. E depois que criou a sociedade, aí nós partimos para ver todos os critérios possíveis e como existiam as sociedades médicas, né, de cardiologia, de pneumologia, nós fomos seguir os modelos. Então, tinha modelos que os primeiros títulos de notório saber, em algumas especialidades da medicina, principalmente, eram dados com 5 anos de atuação na área comprovada, com 10 anos. E, mais uma vez, São Paulo, capital, encabeçado por Maria Inês Anete Feltrin, Maria Ângela Sepúlveda, com Marina em Campinas, Disseu Costa. Então, mais uma vez, houve essa preocupação. Não, vamos elevar esse nível. E aí a gente colocou que tinha que ter 15 anos de atuação na área para esses primeiros títulos de notório saber. Não podia ser dado porque fulaninha trabalha comigo, fulaninho não. Tinha que ser uma coisa que mostrasse que essas pessoas tinham já realmente um tempo na área. Quando foi criado, eu conhecia isso de perto, que quando foi criada a profissão de jornalista e depois radialista no Brasil, meu pai já atuava na área há muitos anos. Então, ele era já Meu pai corrigia o dicionário de Aurélio, era amigo pessoal de Aurélio. Eu cheguei como adolescente a participar de rodas em Maceió, tomando um esquinho com Aurélio Buarque de Holanda. Uau. Eu cheguei acompanhando o papai, que corrigia o dicionário dele. Então, são essas coisas que você vive e que a gente precisava. Então, o primeiro critério foi 15 anos. Depois, quem vai julgar a gente? Se não existia nenhum fisioterapeuta respiratório para julgar. Então, assim foi feito com todas as especialidades no Brasil de outras profissões. Tem que ter um início, né? Então, na época, em 94, apenas 11 pessoas no Brasil receberam esse título de especialista em fisioterapia respiratória por notório saber. Dessas 11 pessoas, 2 já faleceram, Carlos Alberto Azeredo e Hélio Santos Pio. Só ficou Beatriz Brandão, do Rio de Janeiro. Os outros 2 que eram do Rio faleceram. Estou com medo porque tinham 7 mulheres e 4 homens, e morreram 2 homens. Então, isso não é uma coisa muito boa de analisar. Vamos mudar essa história, né? As mulheres estão na frente aí com 7, pelo amor de Deus. Na hora que tiver que ir, não precisa ir agora, não, mas quando tiver que ir, também passa um pouquinho na frente, né, para aliviar a carga. Senão você cede a vez, né? Se for eu, Odisseu Costa, só vai sobrar um. Vai virar aquele jogo do resto a um. Então, 11 pessoas receberam esse título de notório saber, e a partir dessas 11 pessoas é que foi criado a prova de especialista para a fisioterapia respiratória. Eu tenho a honra das 50 questões, eu ter colocado 12 questões na prova. Olha aí, que beleza. Inclusive, teve uma que eu me lembro até hoje, que eu fui chamado no evento, que tinha uma fisioterapeuta discordando que a questão estava errado, e, na realidade, não estava errado. É aquela coisa de relação, ventilação, perfusão em relação às posturas, né? Se você está em decúbito lateral, decúbito dorsal, onde é que ventila mais, onde é que perfunde mais.
e há uma tendência sempre para todo mundo ir para o lado mais fácil, e ela também foi, e me chamaram em pleno congresso, tem que ir lá agora, está acontecendo uma dúvida, e eu fui lá, disse, olha, a questão não está errada, observe, foi tirada, inclusive, do livro tal, 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 e que a gente tinha que fazer a referência bibliográfica, né? Não podia ser pergunta sem uma comprovação, mas aí nós tivemos esse título dos primeiros 11 em Notório Saber, que, assim, para mim, foi uma coisa sensacional em termos de currículo, porque não era só eu estar batalhando para levar o simpósio. É o reconhecimento, né? Tinha que ter o conhecimento, tinha que ter o estudo, né? Quer dizer, então, as 3 pessoas que foram convidadas foi o Alfredo Frederico Coelho, que também faleceu recentemente. Agora, foi, acho de que ano Buenos Aires, passado, né? O José Roberto Brito Jardim, pneumologista da Escola Paulista de Medicina, e o Walter Zin, fisiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eram 3 pessoas que gozavam cientificamente em suas classes, como médico, como especialista, e que tinham uma boa relação com a fisioterapia, reconhecia, sabia. Então, houve uma análise de currículo e tal, e somente ninguém sabia. Foi dito na abertura do evento o nome das pessoas. Eu, de tarde, fiz uma crise de cálculo renal, do estresse. Eu tinha a ideia que era tipo assim, ou tudo ou nada. Ou você recebe o título, ou fica sem o título, sabe? Era tipo uma Copa do Mundo. Ou não adianta ser vice, ou você é campeão, ou você vai voltar... Ou perdeu, né? E, para azar meu, né? Aí é onde entra as coisas da vida, o último nome chamado foi o meu. Então, você imagina a tensão que eu estava. Sim. Vocês têm mulheres têm em termos de Postan, né? Postan é um remédio que vocês tomam com cólica menstrual, né? Postan, né? Acho que faz tempo. Ele saiu pedindo lá, quem é que está menstruado aqui no Congresso? Aí achou lá alguém lá, com cólica, aí pegou o remédio, aí trouxe 2 garrafas de cerveja, 2 águas de coco, tome tudinho agora, vamos botar essa pedra para fora. Vamos fazer um coquetel aí. E a pedra saiu, eu, inclusive senti ela descendo no ureter, que você sente, e de noite eu estava lá. Aí começa a ordem alfabética, resolveram falar por ordem alfabética. Começou por Ana Célia. O evento era na Bahia e começou por Ana Célia Maiato, do Hospital Aliança. Começou por ela, letra A, né? Ana Célia, tal. E eu fiquei lá no finalzinho, né? Então, quando cheguei na letra E, quando citaram meu nome, e eu não sabia, mas eu fui o último da lista, né? E o pior é que quem estava no auditório, querendo entrar, né, que deu entrada e tal, era tipo vestibular, não sabia se tinha passado. Então, você teve... Eles preservaram... Não tinha um número de não tinha número. Podia ser 5 ou 50. Não tinha número. A gente sabia que não eram muitos, porque não tinha tantas pessoas na época com 15 anos de atuação assim, sim. direto na área, mas não tinha numeração. Então, foi um negócio... Ricardo, e isso é mantido? Ainda existe? O que? O título? Sim. Sim, do Notório Saber, você diz, né? Isso. Essas 9 pessoas são as únicas que têm o título. Assim, eu digo, ainda são concedidos ou depois que a prova de especialista entrou, não se concede mais? Esses são os primeiros que vão determinar as regras de prova para título de especialista. Então, esses 9, daqui a pouco tem 8, daqui a pouco tem 7, daqui a pouco tem 6. Eu organizo a minha turma, né, de colégio, de científico, né, hoje chama diferente, depois era 2º grau, agora é grau ensino maior. médio. Agora ensino médio, né? Vai mudando, mas, enfim, era a hora que a gente se despedia para cada um ir para a sua profissão, né, universidade, faculdade. Então, até hoje, eu organizo os encontros.
Acabamos agora em novembro de organizar 51 anos da turma. Nossa. Então, eu digo a eles que eu não posso morrer antes deles. Já morreram 16. Eu não posso morrer, porque sou eu que organizo e eu que chamo eles. Se eu morrer, acaba o encontro. Não, tem que ser o último, né? E eles são muito sinceros, já revelaram. Não, se tu morrer, eu acho que a gente não vai se encontrar mais, não. Aí, tipo assim, acabou. Então, eu digo a ele que eu tenho que estar vivo para poder avisar, né? Tem que ser o último, não ter sobrar um para convidar. Ser o último. Eu digo a uma amiga minha que, no final, vai sobrar eu e você, um com Alzheimer, o outro com não sei o quê, e a gente tentando lembrar e não vai lembrar de nada, mas vamos até o final, fazendo os encontros. É isso aí. Mas eu sempre tive essa coisa de organizar, de estar presente. E na fisioterapia respiratória, inclusive a gente andou conversando sobre isso com Azeredo, com Maria Inês, Feltrin, com Hélio Pio. Quando a gente viu, ninguém tinha atuação exclusiva na fisioterapia respiratória até aquela data, única em termos de tempo do que eu no Brasil. Porque o próprio Azeredo, ele atendeu um paraplégico, atendeu um entorse. Eu nunca atendi nada. Eu nunca atuei em nenhum entorse na vida, nada. Eu só faço respiratório. E ele me disse, não, quando você voltar agora para Recife, você vai atender tudo que você vai ter que ganhar, como é que você vai sobreviver? Eu digo, não, eu quero que eles entendam que eu só faço respiratória. Então, o cara, não, minha mãe teve um AVC, eu queria que tu visse minha mãe. Aí, amigo de infância, eu digo, eu vou encaminhar para um colega, uma colega. Não, eu quero que seja você. Eu digo, mas eu não trabalho. Não, mas não é preciso muita coisa, não é só... Não, mas não é você que vai decidir o que precisa e o que não precisa. E eu não vou atender. Então, eu fiquei relutando. Então, a gente conversando assim... E hoje é tão mais fácil isso, né, Ricardo? Porque antigamente as pessoas não entendiam, né? Elas entendiam que você era fisioterapeuta. Então, enquanto fisioterapeuta, você tinha que fazer qualquer coisa. Não, os próprios médicos chegaram para mim e falaram, mas como assim? Você só atende respiratória, você não atende um AVC, você não atende... Não atendo. E outro chegava, mas como é esse negócio de fisioterapia respiratória? Faz o quê? A gente, entre os escritores e acadêmicos, eu sou escritor e acadêmico, aliás, eu comecei com 13 anos escrevendo, né? Aquelas poesiazinhas, aquelas coisas para as namoradinhas, né? Mas, na realidade, quando eu entrei no Congresso, no Colégio de São Bento, eu estudei 10 anos no São Bento, em Olinda, com 9 anos eu entrei no início do ano, e em maio teve um concurso do Dia das Mães, e eu tirei primeiro lugar no primário todo. Olha só. Então, assim, eu comecei com 9 anos a já escrever. Então, eu digo que a fisioterapia veio depois. Não é? Porque muita gente... Você hoje está como escritor. Não, hoje não, eu escrevo a vida toda. Eu hoje estou mais como escritor e como acadêmico, porque hoje eu estou me lançando mais, tendo mais a oportunidade de me lançar, né? Sim, mas, assim, o começar mesmo já foi muito cedo, né? Com 9 anos de idade eu já estava isso aí. Ricardo, e deixa eu te pedir uma outra coisa. Você, obviamente, acompanhou a história toda da fisioterapia respiratória, e talvez essa seja uma das áreas, não vou dizer que mais evoluiu, mas que ela evoluiu muito, isso é um fato. Então, se a gente falar hoje de tapotagem, por exemplo, parece que é um crime, que não se pode fazer, essa coisa toda. Mas, num passado recente, era muito comum que o fisioterapeuta respiratório utilizasse desse método, por exemplo. E as coisas foram vindo, cientificamente isso foi quase que deposto, né? Foi evoluindo, e aí começou essa questão da mobilização precoce, da VNI, essa coisa toda. Qual que é a tua leitura dessa evolução técnico-científica nossa na fisioterapia respiratória? É uma leitura que a gente, quando começou, a gente vinha de modelos, né, da escola francesa, os americanos colocando muito aparelho.
todo congresso que tinha no Brasil, a novidade era qual é o aparelho novo que tem, entendeu? Então, as mãos eram muito esquecidas, e a observação, né? Quer dizer, eu me lembro de um livro de um médico de São Paulo, que eu tenho até hoje esse livro de terapia intensiva, em que ele diz, na UTI a observação é tratamento. Então, a gente passa a não ser só aquela coisa da técnica em si, né? E a escola americana ele tem isso, né? O negócio deles é aparelho, aparelho, aparelho. Tecnologia. Eu sempre fui muito... Eu chegava para atender um paciente na terapia intensiva, então, o meu primeiro questionamento é por que ele está no respirador? O que é que está acontecendo que ele está no respirador? Porque não podia ser uma coisa assim, tipo, bota essa roupa aí, tá boa essa roupa. Não, você tinha que saber por que estava lá. E assim, como era uma coisa que fazia logo bem, mas que depois, com o tempo, ia fazendo mal, você precisava não só sair do respirador, mas logo ser estubado, quer dizer, então eu sempre me preocupei em voltar ao normal da vida, né? Nós estávamos num congresso de terapia intensiva em Maceió, na minha terra natal, que eu nasci. Nós estávamos lá e eu estava na mesa com Azeredo, com Maria Inês Feltrin, e de repente a gente começou a rir na mesa, e Azeredo se virou sem entender, ele estava falando, por que a gente estava rindo, mas o lado de escritor eu fiz um pensamentozinho assim, eu digo, respirador é como um amante, no início dá um prazer danado, mas se você continua, no final sempre vai dar problema, entendeu? Então, aí Maria Inês começou a rir, o outro começou a rir, e daqui a pouco estava todo mundo na mesa a rir, às vezes olhava, a plateia ria da gente sem saber do que a gente estava rindo. Então, eu tive sempre essa preocupação, assim, eu achava que a gente teria que estar nas emergências, nas urgências, entendeu? Sim. Por que tem que esperar o paciente lá na terapia intensiva, lá quando ele chegar lá? Por que não atende logo do mesmo jeito que a enfermeira, que o médico, laboratório, radiologia? Por que eles estão atendendo na emergência e na urgência e a fisioterapia não está? Então, tinha sempre essa preocupação minha. E a gente teve essa falha, em parte porque as duas pessoas que estavam mais assim, apresentando para estágio era o serviço do INCOR, com Maria Inês e com Maria Ângela, no Albert Einstein, e Azeredo no Rio. E esse serviço eles levavam sempre muito para a terapia intensiva, que é outra coisa que uns chamam de UTI e outros chamam de CTI. Isso deve fazer uma confusão nos mais novos, porque Rio de Janeiro e Minas Gerais chama CTI, que é o certo, centro, né? Já São Paulo e outros lugares chama UTI. Aí popularizou UTI e ficou UTI. Mas UTI é uma unidade, é um tipo de paciente. Então, o nome certo devia ser sempre centro. Agora, se a UTI é cardiológica, se ela é de queimados, aí ela é específica. Mas aí, assim, houve uma tendência, durante muitos anos, de a gente só partir para fazer trabalho da fisioterapia no CTI. Quando eu me questionava que a gente tem 99,9% dos pacientes no Brasil estão fora dos hospitais. Sim. Inclusive, uma vez eu fui até mal entendido que numa palestra em São Paulo, eu acho que foi na Água de São Pedro, que eu disse que estava naquela época já com tantos anos de formado, e eu nunca tinha recebido uma indicação de um médico reumatologista para fazer fisioterapia respiratória, quando várias doenças reumatológicas afetam principalmente as articulações. Então, e as articulações nós temos também na respiratória, não é só
perna e membros inferiores e superiores, né? E fui mal entendido ali na hora. Tem que levar levar assim para a diretoria do evento que eu estava dizendo que não tinha palestra nenhuma ligada à reumatologia. Não era palestra, era o todo, né? Sim, sim. Então, durante muitos anos eu batalhei isso. Vocês não têm que ficar só dentro de terapia intensiva. Vocês têm que ir pegar o paciente ou na residência ou nas clínicas, mas evitar que ele vá para o hospital. O primeiro passo é esse, você tem que evitar que ele vá para o hospital. Muitos pacientes chegam, principalmente nas urgências, e voltam para casa, do ponto de vista médico. Chega lá, é atendido e dali mesmo ele volta, uma crise, hipertensão, alguma coisa. Então, a gente teria que trabalhar na urgência para fazer ele dali voltar para casa. Agora, uma vez que ele teve que ser internado, que ele não fosse para a terapia intensiva, fosse para um apartamento, fosse para uma enfermaria e que tivesse um trabalho para não ir para a terapia intensiva. E uma vez que tivesse que ir para a terapia intensiva, que tivesse um trabalho para evitar entubar ele. E uma vez entubado, evitar botar ele no respirador. Porque parece que era uma coisa sensacional entubar e botar no respirador. A época da gente teve muitos erros, como tem hoje, mas cada época tem seus erros. Os médicos mandavam entubar o paciente para facilitar a aspiração. Quer dizer, a gravidade de uma intubação é muito, muito alta. Sim. Quer dizer, se você não tem gente que sabe aspirar, é uma outra coisa. Uma vez um fisioterapeuta me perguntou no curso como é que ele, colocando a sonda pelo nariz, como é que ele ia saber que tinha entrado na traqueia? Entendeu? Então, é isso que ele tem que aprender. Ele tem que saber que tem que chegar onde ele precisa. Então, não era... Ou então, entubava o paciente para passar a noite mais tranquila, assim, para não ter intercorrência, ficar alguém aspirando, para manter ele durante a madrugada. Quer dizer, sim. Houve um simpósio internacional em Salvador, eu acho que foi esse de 94. Nós tivemos uma colega de São Paulo, fisioterapeuta, que foi falar dos problemas gerados pela intubação. E um médico também de São Paulo foi falar dos problemas ligados à traqueostomia. E, no final, os dois, como se fosse simbolicamente, se abraçaram e viram que os dois eram terríveis. Era como se cada um chegasse para defender. Se fosse um pastoril, que a gente está acostumado no Nordeste, um seria cordão vermelho e o outro cordão azul. Mas, na hora, chegaram à conclusão que todos os dois são péssimos para o paciente. Tanto a intubação é péssima, quanto você colocar no respirador. Então, essas coisas foram mudando aos poucos. Você falou aí da tapotagem, a escola americana usava muito a tapotagem, e isso passou muito para o Brasil, essa coisa da tapotagem, da drenagem postural. E, com o tempo, se entendendo mais a fisiologia e a fisiopatologia, começou-se a perceber que essas técnicas não era como principal ou nem viável ser feita, entendeu? E acho, mais sentido. E acho, né, Ricardo, que acho que você falou muito bem. Eu acho que quando começou-se a entender a importância mais clínica da fisioterapia respiratória, não num contexto hospitalar, principalmente de terapia intensiva, a ciência também evoluiu, porque aí o olhar era outro, né? E daí, assim, acho que como tantas outras coisas da fisioterapia, né? Que lá atrás, até pelo que se conhecia antigamente, né? E esses erros não eram só nossos de fisioterapia. Não, com certeza. Os enfermeiros erravam, os médicos erravam.
Mas por quê? O paciente ficava uma semana na UTI sem se alimentar. Só com medicação. Não, alimentação a gente vê depois. Eu estava, a história me colocou, eu estava sentado no primeiro Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva no Brasil, foi no Rio de Janeiro. Eu estava lá sentado, em 1981. Foi lá em São Conrado. Eu estava no 4º Congresso Europeu de Terapia Intensiva. Então, a gente pegou o início. Talvez alguns não tivessem participado do dilúvio, mas, com certeza, pisaram na lama. Chegaram a pisar na lama. Então, a gente viu aquilo ali, a gente ouviu. Teve nesse Congresso Europeu, em Amsterdã, o cara disse, olha, na minha UTI, eu não tenho nada disso que você está dizendo aí, os aparelhos, tal, faz isso, faz aquilo, mas os meus resultados são semelhantes aos resultados de vocês. Então, existia muito aquela coisa da observação, e no caso nosso da fisioterapia, aquela coisa de botar a mão no paciente, sentir o paciente. Uma vez eu questionava que eu conseguia ouvir o pulmão com as mãos. Claro que eu tinha estetoscópio, mas eu conseguia ouvir com as mãos. E teve um congresso, veio o pessoal da fibrose cística, e de pediatria, e aqui em Pernambuco, e vieram 3 conferencistas de fora, né, da Suécia, da Holanda e do Uruguai, e eu falei para ela isso, né? E ela disse, porque eles não chegaram ainda à evolução deles de ouvir com as mãos. Entendeu? Aí ficou todo mundo parado assim. Então, quer dizer, aquelas coisas questionavam muito. Vocês, fisioterapeutas, vocês não têm comprovação do que fazem. Eu digo a gente não tem, porque a gente não tem um laboratório por trás bancando isso. Vocês têm um laboratório que, entre aspas, comprou muita gente com passagem aérea, com congresso, com inscrição, com presente. A gente fica sabendo de tudo. E era fácil você estar ali fazendo aquelas medicações e a gente não tinha como comprovar. Aí em parte, eu às vezes era muito assim, irreverente, né? E calhou de eu ir trabalhar 2 anos com a Azeredo, que era 10 vezes mais irreverente do que eu. Eu dizia, olha, pega teu paciente aí, eu vou fazer a fisioterapia nele agora. Eu vou passar 40, 50 minutos, 1 hora com ele agora. Pega teu paciente, vê todos os parâmetros que você pode ver nele, todos. Vê gasimetria, vê ventilometria, vê raio-x, vê tudo que você puder ver. E depois eu vou fazer a fisioterapia. Quando eu terminar, você repete tudinho. Aí você vai ver se melhora ou não melhora. Exato. Provar simples assim, né? E sem sofrimento, né? Porque com sofrimento é muito fácil, né? Então, você aspirar um paciente, tirar 20% de secreção e 80% de sangue, aí era fácil. Eu vi muita gente fazer isso, né? Então... Mas que bom, né? Que bom que a nossa profissão evoluiu tanto assim. Então, as pessoas começaram a estudar, começaram a buscar comprovação, os próprios fisioterapeutas começaram a falar com referência bibliográfica, né? Como escritor, a minha linha de pensamentos, ensaios e crônicas. Crônica, porque eu vivi muito, me meti em muita coisa, então eu tenho muita história. Mas o ensaio, as pessoas chamam de artigo, mas o artigo ele tem referência bibliográfica. Quando você diz fulano é ladrão, você tem que ter tirado aquilo de algum lugar, senão é você que está acusando. Mas eu no ensaio, se eu disser fulano é ladrão, eu estou assumindo isso. O ensaio, o autor, é como se fosse um artigo, mas ele assume o que ele diz. Então, tudo que está ali é da cabeça dele. Ele pode até tirar de alguma coisa, mas ele é que está assumindo aquilo, entendeu?
Aí é onde entra aquela brincadeira que eu disse a vocês do textão, que é meu apelido de adolescente. Porque vai ter sempre um escritor. Ricardo Moreira no Brasil pode ter, mas não vai ter Ricardo Moreira textão. Então, é uma forma de identificar do que eu estou falando. Porque, como eu gosto muito de ensaio, agora no final do ano saíram 2 livros com ensaio meu. Como depois eu passo para vocês. Então, a gente precisa assumir aquilo ali. E na fisioterapia eles cobravam essa referência, né, do trabalho. E a gente sofreu muito com isso, porque ficava sempre, vocês fazem a fisioterapia, mas não tem comprovação. Essa comprovação mas hoje temos, e muita, né? Hoje... Quando o papo é bom, o tempo rola que a gente nem percebe aqui. Mas eu quero aproveitar ainda e te pedir se você está realmente, Ricardo, numa fase de, vamos dizer assim, de uma transição. Você está cada vez menos fisioterapeuta e mais escritor ou não? Isso. Está nessa mudança aí, né? Eu estou muito imerso mesmo dentro das linhas da literatura. Na literatura. É uma outra forma que a gente tem de fazer o bem a mais gente. Entendeu? Quando eu estou atendendo um paciente, eu estou fazendo bem a ele e à família dele, ao trabalho dele. Mas, quando eu estou escrevendo, eu estou falando para muita gente. Apesar de a minha atuação na fisioterapia respiratória, ela nunca ficou só na parte política e só também no atendimento. Eu criei eventos, eu criei serviços, sim. Então, muita coisa assim ligada à fisioterapia, eu saí trabalhando como um todo, né? Eu sempre me entendi como profissional de saúde. Uma vez eu fui chamado no meu prédio para ir ver uma criança de uns 10 anos de idade que estava com uma dor de cabeça insuportável. E eu disse pelo interfone: a senhora sabe que eu não sou médico, né? Eu sou fisioterapeuta. Isso eu estava com uns 5 anos de formado. Ela disse: eu sei que o senhor não é médico, mas o senhor sabe mais do que eu. Foi uma lição para eu entender que, antes de ser fisioterapeuta, eu sou profissional de saúde. Exatamente. Como também, antes de ser fisioterapeuta respiratório, eu sou fisioterapeuta. Então, uma coisa vem... E eu fui lá, fiz uma avaliação, eu trabalhava muito com pacientes neurológicos diariamente, só que eu trabalhava a parte respiratória. Colocava sempre os colegas para atender a outra parte, né? E a minha conclusão, eu disse: olha, tudo faz crer que é um quadro de meningite. E eu sugiro que vocês procurem um neurologista. Ela disse: eu tenho um concunhado, assim, que é neurologista. E, então, liga para ele vir e tal. E aí ele veio e concluiu na avaliação dele que era um quadro de meningite. E aí foi feito o líquido, né? Foi colhido o líquido e, graças a Deus, a gente estava errado. Que bom. Não que bom que vocês estavam errados, mas que bom que ela não tinha, né? Que a criança não tinha. Não, exatamente. Graças a Deus, a criança não estava com meningite. Então, foi bom. Foi uma vez que eu errei, mas errei bem errado. Feliz. Porque o próprio médico, que era neurologista, também errou. Também se equivocou. E para o bem da criança... Então, nesse dia, eu guardo muito esse dia, quando eu comecei a entender, né, que eu era profissional de saúde. Exatamente. E aí eu passei a pensar nisso. Então, eu tirei pacientes que eram para ser operados, eu evitei que fosse operado, e empurrei paciente para dentro da cirurgia que era para ser operado. Entendeu? Pacientes que tinham indicações médicas para operar e a família com medo, não queria alguma coisa, e eu convenci
o meu tempo era maior, junto com a família, durante a terapia, e apesar de os médicos que falaram eram conhecidos, eram renomados, mas a família preferiu não operar e eu convenci para operar, entendeu? E realmente precisavam operar. Como também, quando não era para operar, sabe aquela coisa de regime que você tem que fazer a redução de todo jeito, de cirurgia, de bariátrica, e que, na realidade, muitas pessoas não precisam, pode justamente fazer uma nova reeducação alimentar e não precisar passar por isso. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que estar atento. E desde cedo, desde a época de universidade, que eu estagiava, me metia dentro dos hospitais, que eu me meti, tudo que era cirurgia, eu já entrei na vida. Começando pelo parto normal e cesariana, abrindo a cabeça, revascularização, coração, cirurgia de coluna, transplante de rim, tudo eu entrei na sala, tudo eu assistia, tudo eu me metia. Aí dizia assim, mas aí você vai ser médico? Não, eu quero ter uma noção geral, né? Eu quero me fundamentar cada vez, até para ajudar, né? A indicar. Então, essa coisa que eu sempre digo ao pessoal, não é só fazer a especialidade e fazer bem feito aquela especialidade que você está atuando, mas você é um profissional de saúde. E, antes de tudo, é um fisioterapeuta. Então, a gente tem que batalhar mesmo pela profissão e pelas coisas da fisioterapia, independente de só lutar, no meu caso, só para fisioterapia respiratória, né? E sabe, Ricardo, que a gente fala muito aqui, né? Até o João fala um jargãozinho, né? Geralmente ali no início do programa, que o Fisioverso, ele fala do multiverso da fisioterapia. E eu acho que é justamente isso, no fim das contas, independente, né? Se é respiratória, se é neuro, se é orto, ou tantas outras, né? Hoje a gente tem muitas especialidades reconhecidas. Eu acho que nós todos aqui somos, né, muito apaixonados pela profissão que a gente escolheu, porque a gente cuida de pessoas, né? No fim das contas, e cuidar de pessoas não é simples, né? Envolve muitas coisas, você falou muito bem, né? A gente não cuida só do indivíduo em si, existe uma família por trás, a gente tem tantos outros colegas que vão ser importantes nessa jornada também, então quando a gente tem essa observação que você falou, a gente com certeza consegue fazer de fato a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que a gente foi muito feliz quando escolheu a nossa profissão, porque a gente consegue, né, dentro do que cada um ali se propõe a fazer, do que cada um entende que, né, se encaixa mais na sua vida, a gente pode fazer isso, né? Mas depende da gente também, né? Do quanto a gente quer fazer isso realmente acontecer. Eu acho que o teu relato aqui de vida retrata isso, no fim das contas, né? O quanto a gente misturar essa paixão, esse desejo de querer fazer o bem, de, né, querer mudar a vida das pessoas e lutar, e realmente ir atrás das coisas, é o que faz, de fato, né, valer a pena. E quando eu ia para qualquer chamado, isso sempre foi assim, algumas coisas iam junto comigo. Eu sempre entendia que não era Ricardo Moreira que estava indo atender um paciente, era um fisioterapeuta da classe que estava indo. Então, eu estava representando a minha classe naquela hora. Eu não podia fazer nada errado porque estava comprometendo a classe. E quando eu chegava junto do paciente, eu coloquei isso a vida toda no meu tratamento. Se era uma criança, eu procurava entender, mesmo quando eu não tinha filho, eu procurava entender que aquela criança ela poderia ser meu filho. Se era um adolescente, também. Se era uma pessoa adulta, poderia ser uma irmã minha, um irmão. Se fosse uma pessoa idosa, podia ser meu avô, meu pai. Então, era aquilo que eu queria fazer, se fosse meu pai, se fosse... Porque eu vi muitas condutas serem feitas
fora e dentro do hospital, que a pessoa jamais faria se fosse uma pessoa dela, um parente dela, ela jamais faria aquilo. Sabe que eu costumo dizer, Ricardo, para os meus alunos, né, quando a gente está ali, né, supervisão de estágio, último ano, eles morrem de medo, como é que vai ser nota? Eu falo, olha, assim, se vocês tratarem cada paciente de vocês como vocês tratariam sua mãe e seu pai, vocês podem ter certeza que eu vou dar 10 para vocês, mas depende de vocês, né? Então, é só isso, né? Uma vez, uma paciente minha estava internada e nesse hospital já tinha um grupo de fisioterapeuta, e aí eu evitava ir, mesmo que insistisse, não, o pessoal do hospital. Aí também não ficava questionando nada, mas ela disse, a fisioterapeuta que me atende de manhã, ela me atende pela minha necessidade, pelo que eu estou precisando. Mas a fisioterapeuta da tarde, ela atende pelo horário dela. Quer dizer, ela atende ali e já vai embora. Entendeu? Eu nem critico isoladamente, eu conhecia todas as duas, mas eu nem critico isoladamente, porque são pessoas que chegam para trabalhar no hospital, tem uma lista de pacientes naquele turno para atender. Então, ela até poderia gostar de fazer mais alguma coisa, achar que devia fazer, mas e os outros pacientes que precisariam ser atendidos? Então, é aquela coisa que não estou criticando isoladamente a fisioterapeuta, mas foi interessante a fisioterapeuta dizer, ela atende pela necessidade dela, que é o tempo. Ela está ali e vai embora. Então, muitas coisas assim se viram de ensinamento a vida toda. O paciente chegou chorando, 70 e poucos anos lá na clínica, aqui chegou ao pneumologista e ele mandou de imediato para o cirurgião que ela tinha uma mancha que provavelmente era um tumor e que tinha que operar, e ela veio num desespero terrível. E eu disse, a senhora tem raio-x antigos, aqueles que ficam em cima do guarda-roupa, empoeirado ali, às vezes até com mofo, manda dar uma limpadazinha e traz esses raio-x antigos. E aí eu mostrei que aquela mancha, ela já tinha 6, 7, 8 anos no pulmão dela, alguma infecção passada, aquela área ali ficou, eu digo, essa aqui vai até a missa de 30º dia da senhora. Entendeu? E a senhora não precisa fazer essa cirurgia. E ela não operou, e viveu uns 10 anos, foi até 80 e tanto. Quer dizer, se ela opera, primeiro iam dizer que só ficou curado, que não, o câncer, vamos dizer, só não progrediu porque os médicos operaram. Mas aí eu fiquei sempre com aquela coisa na cabeça, e eu conhecia todos os dois. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Se fosse a mãe deles, eles operavam, eles iam botar ela numa sala para tirar 1/3 do pulmão, será? Entendeu? Então, essas coisas, mas... Fica a reflexão, né? Cada um que pague pelos seus atos. Exatamente, né? Se houve má intenção ou boa intenção, eu não sei dizer, só sei dizer que, como profissional, não foi nem só como fisioterapeuta e fisioterapeuta respiratório, mas como profissional de saúde, eu evitei ela fazer essa cirurgia. E ela viveu mais de uns 10 anos, faleceu de... E outra coisa, outra causa. Maravilha. Ricardo, e para o nosso público aqui que quiser te conhecer um pouquinho mais, seguir você, saber um pouquinho mais sobre a tua história, quais são os caminhos mais fáceis aí para te encontrar? Conhecer as obras novas, né? Isso. Tem um bocado de coisa. Eu sou carnavalesco, eu tenho agremiação, o carnaval está chegando. Aqui já começou há muito tempo, né? A Olinda e Recife já está pegando fogo. Eu me meti em muita coisa. Hoje eu sou conselheiro do esporte, que eu nunca tive tempo, porque de noite eu estava nas UTIs, eu cheguei a jogar futebol pelo esporte. Então, eu me meti, eu digo que eu entro em coisas que não dá dinheiro, dá prazer. Eu digo que a primeira profissão minha foi coroinha na igreja, e hoje eu sou conselheiro do clube que eu joguei, que eu sou apaixonado. Então,
a gente se mete em muita coisa, tanto no Instagram como no Facebook, é Ricardo Moreira Testão. Se quiser entrar, e o meu e-mail é Ricardo Moreira, Ricardo Moreira 1955 @gmail.com. Esse 1955, como diz o baiano, foi o ano que eu estreiei. O baiano diz que não nasce. Né? Não nasce, né? Estreia. Então, maravilha. Na verdade, a gente está sempre estreando, né? Se a gente acreditar na evolução, nos nossos progressos, nas outras vidas, que da onde a gente veio, né, para onde a gente vai, eu acredito que quem nasce está sempre estreando. É um novo papel, é um novo corpo para você fazer daquilo o que você puder fazer de melhor para os outros e para a sua evolução também. Né? Perfeito. Reforçando aqui só, pessoal, o Instagram do Ricardo, @Ricardo Moreira Testão. Tudo junto, tá legal? Sibeli, quem quiser te encontrar, quais os caminhos mais fáceis? Também, acho que o caminho mais fácil é o Instagram, @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S. Eu também era igual o Ricardo, lá no fim da lista. Sempre era a última quase a ser chamada. Isso dava tinha hora que era bom, mas dava um nervoso no fim das contas. Mas né, pode me procurar lá no Instagram. E você, João? Ok, pessoal, para quem quiser me encontrar, se não segue ainda, @investidordoutor, como falei no começo do episódio, falo sobre a importância de nós conhecermos sobre finanças e finanças pessoais, investimentos, para pensar sempre no nosso futuro e garantir que a gente tenha uma qualidade de vida digna e compatível. É importante você entender sobre finanças. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Fisioverso. Tenho certeza que muitas dessas histórias vão repercutir muito aqui na nossa comunidade, né, de ouvintes, de pessoas que gostam do Fisioverso, porque você trouxe muitas histórias muito bacanas. E obrigado por toda a contribuição que você teve para a nossa profissão também. De verdade, muito obrigado por tudo. Eu agradeço não só o convite, né, de estar podendo conversar com vocês, mas também a existência de vocês. Vocês não só como fisioterapeutas, mas como Fisioverso, porque é um podcast aí que está aí para todo mundo e, como vocês falaram, vão ficar para a eternidade, né? Exato. Assim esperamos. Então, obrigada. Ricardo, obrigada de novo. Assim, eu não tinha dúvidas nenhumas de que assim, ia ser uma conversa muitíssimo boa. Eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente escrever essa história, e aqui no caso não é uma escrita de verdade, né? Mas registrar essa história, ela é muito importante porque o futuro não existe sem o passado, né? E eu acho que a gente entende muitas coisas, a gente consegue saber e agradecer, né, João, por tudo que vocês fizeram. A gente já teve vários outros também aqui convidados que participaram um pouco, né, de toda essa construção da fisioterapia. O exemplo que foi, né, acho que essa história que você contou da Sobrafir, eu acho que foi o grande incentivo de nós de outras áreas de especialidade também. Acho que todos nós nos espelhamos muito, né, no que a Sobrafir fez, e hoje a gente tem crescido também, né, nas outras especialidades por conta disso. Que a gente tem ainda muitas pessoas. Quando você estava contando dessa história da Sobrafir, eu me lembrei de muitas histórias da Brafim, né, de todo mundo, toda a luta de quem também criou, e tenho certeza que de todas as outras especialidades foi assim, e que a gente tem ainda muitas pessoas com essa vontade, com essa dedicação, com esse amor pela profissão, acima do fazer para cumprir tabela, fazer porque precisa, né, do pensamento só individual, e que, né, muitas pessoas consigam realmente pensar no coletivo, porque embora a gente
assim, tenha crescido muito, né? A gente é uma profissão nova, mas o quanto a gente evoluiu nesses 50 e pouquinhos anos, né? Não foi pouca coisa, mas a gente ainda tem muita coisa para crescer, a gente ainda tem muito espaço para conquistar, muita coisa, né, por fazer, sem perder a nossa identidade. Eu acho que, né, isso sempre, eu particularmente gosto muito de reforçar, porque eu acho que hoje em dia as coisas também estão tão fáceis, né, que acho que às vezes a gente esquece um pouquinho do que a gente é, mas eu acho que esse registro vai ser muito importante para quem escuta agora e principalmente também, né, para quem vai escutar bem lá na frente esse programa. Então, obrigada de novo por toda essa contribuição hoje, mas principalmente de tudo que você já fez. Vamos para a nossa saudação final? Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. Vai. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente.